Oi, eu sou o Gael. Eu sou geólogo, professor e pesquisador. E esse é o Terra 001, um espaço para a gente conversar um pouco sobre alguns temas relacionados com o meio ambiente e com a ciência aplicada como um todo. Hoje, para começar aqui, nesse primeiro vídeo, eu decidi escolher por um tema que é básico para mim, é banal para mim, faz parte do meu dia a dia, mas desperta a curiosidade de todo mundo que eu acabo encontrando, que é basicamente o que faz esse tal de geólogo? Quem é esse cidadão? O que ele faz? O que a geologia faz? Por que ela é importante? Então eu queria só ter um breve diálogo com vocês sobre isso e espero que ajude a esclarecer algumas dúvidas, tá? Sempre deixando a liberdade total para vocês, deixar um comentário ali, eu vou fazer questão de tentar responder um a um, sempre que forem perguntas relevantes e interessantes para a gente entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Bem, resumindo toda a história, como o próprio nome já diz, geologia é a ciência que estuda a Terra, e ponto, né? Terra, o planeta que a gente vive, aqui no Sistema Solar, não existiria nada que a gente entende como nossa civilização, nada que a gente entende como nossa vida cotidiana, nossos problemas e nossas coisas boas, se não fosse esse planetinha que a gente entende como Terra. Então esse é o trabalho do geólogo, estudar a Terra e os sistemas que compõem ela. Claro, dentro das ciências há uma constante compartimentação de especializações. E isso não é diferente com o caso da geologia. A geologia se enquadra dentro das geociências, que nada mais são que as ciências da Terra. Junto com ela estão outras, como a oceanografia, a meteorologia, a própria geografia e outras tantas que têm como intuito entender os sistemas que compõem a Terra. A geologia acaba nesse bolo todo pegando uma principal parte que conversa com as demais sempre, que é a litologia, né? Que é a litosfera. A litosfera basicamente é essa pequena camada de rocha e solo que a gente decidiu morar em cima. Essa casquinha de ovo que contorna toda a Terra, que a gente decidiu construir toda a nossa sociedade. Então a litosfera acaba sendo uma e a principal parte de estudo da geologia, que basicamente são o quê? As rochas e o produto delas, o solo. A rocha, quando sofre um processo de decomposição, que a gente chama de intemperismo, ela acaba indo aos poucos, até se tornar o solo, que acaba tendo características diferentes de acordo com as diferentes rochas que a gente tem. Os agrônomos, por exemplo, estudam solos muito a fundo, é o principal material de trabalho deles. E as classificações que os agrônomos usam nem sempre são iguais às dos geólogos. Isso é comum. E a mesma coisa com os geógrafos e etc. Tá? Então é comum que a ciência se super compartimentalize, se super divida. E cada um acaba trabalhando mais em suas áreas. Mas os geólogos, como cientistas da Terra, como ciência básica, uma ciência fundamental, antiga, que tem como preocupação estudar a Terra, ela vai um pouco mais do que a litosfera e ela tenta também pegar a interação entre os sistemas, como que a litosfera interage com a atmosfera, como a hidrosfera interage com a litosfera, como funciona toda a dinâmica interna do planeta Terra. Isso também tem uma forte ação dos geólogos, inclusive fora do planeta Terra. Então, quando você for fazer estudos de rocha e solo em Marte, for tentar discutir a dinâmica interna de um planeta que está fora ou dentro do sistema solar, também vão ter geólogos lá trabalhando pela sua ampla experiência dentro aqui do planeta Terra. Então, basicamente, o mundo do trabalho dos geólogos é esse, a Terra, mas mais especificamente a parte de solo e rocha que compõe a litosfera e a dinâmica interna da Terra. Basicamente, a geologia toda se divide resumidamente nisso: dinâmica interna do planeta Terra e dinâmica externa do planeta Terra, dinâmica superficial. Depois, um dia, a gente pode fazer um vídeo sobre cada uma delas, contando um pouco da história do planeta Terra e assim por diante. Tá? Então, resumidamente, o geólogo tem essa função. Ele faz, para você se formar geólogo, você faz uma faculdade, um bacharelado em geologia, ou ainda com a mesma atribuição, mas com uma grade um pouco diferente, tu pode fazer engenharia geológica, como tem em algumas universidades aqui do Brasil. Tá? O geólogo, então, vai atuar principalmente e dedicar a maior parte do seu tempo dedicando ao estudo e descrição de rochas, a petrografia.
né? Então tem as rochas sedimentares, as rochas ígneas, as rochas metamórficas, cada uma com as suas características, estruturas e formas minerais típicas e únicas, e elas vão ser compreendidas pelo papel do geólogo. Resumindo, o que é uma faculdade de geologia? É basicamente 5 anos de você aprender a ler um novo alfabeto, o alfabeto das rochas. Então você entra lá como alguém que simplesmente pegava o ônibus, pegava um carro na estrada e passava por aquele monte de corte de rocha, via diferentes tipos de solo, de cores diferentes, diferentes árvores sobre solos diferentes, e achava que tudo era a mesma coisa. De repente, se você vai sair da faculdade 5 anos depois, e cada mudança dessas, cada rocha que você vê na beira da estrada, você vai ter uma história diferente. Vai ter muita coisa para contar diferente. Então, para mim, o grande resumo é: o geólogo aprende a ler um novo idioma quando faz uma faculdade de geologia. Ele aprende a ler as rochas. Assim como os biólogos aprendem a ver a vida com outros olhos, a gente aprende a ver as rochas com outros olhos. Porque nela está toda a história do planeta Terra. Tá? É através das rochas que a gente vai interpretar o que aconteceu há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, como a própria vida evoluiu, como foi as mudanças ambientais, se aqui era um deserto, se o mar subiu, se o mar desceu, tudo isso está registrado ali naqueles pergaminhos arcaicos que são as rochas. Então isso acaba sendo o ponto de maior atenção que os geólogos dão. Tá? Seja na parte mineralógica da coisa, uma rocha é um aglomerado de minerais heterogêneo. Então, alguns geólogos vão se dedicar a olhar mineral por mineral, identificar mineral por mineral, seja com olho nu, seja em campo, ou seja com um microscópio. Outros não, já vão se preocupar em entender qual é o contexto daquelas rochas, qual o ambiente que se formou e como ele mudou ao longo do tempo. Então, por isso é tão importante a gente conhecer as rochas, porque toda a história do planeta está ali. E às vezes faltam algumas páginas dessa história. E tu tem que complementar essa história com informações de livros e rochas do país do lado, do continente do lado ou do outro lado do mundo. Porque o mundo é um só, não tem fronteiras. Essas fronteiras são humanas, são nossas, são criadas pela civilização. Na geologia não há fronteiras e, portanto, não há fronteiras entre as rochas. Tá? Então toda a história está aí. E claro, as interações entre esse meio físico e todo o resto, entre os oceanos, entre os rios, entre a atmosfera e etc. Por isso é comum que as grades de geologia tenham nos primeiros anos muita química, muita física, para justamente poder entender a composição química dessas rochas, a mineralogia dessas rochas, e depois aos poucos vai evoluindo para temas mais integradores, como que vão pela petrografia, geologia estrutural para entender as estruturas das rochas, o próprio mapeamento geológico, que é uma etapa fundamental. Geralmente nas faculdades o final dos cursos é marcado pelos alunos indo sozinhos fazerem mapeamento geológico de uma área, sob orientação de um professor. Então, indo para uma área e tentar identificar, poxa, peraí, quais são as rochas que tem nessa área? E contar a história geológica dessa área. Então isso é um papel do geólogo como profissional e como aluno e pesquisador, mapear. E por fim, as interações entre esse meio físico e todo o resto. Tá? E isso a gente vai entender porque é importante quando a gente falar um pouquinho de mercado de trabalho, que é uma coisa importante. Então, resumidamente, geólogo é esse, a ciência da Terra e com uma principal atenção para as dinâmicas internas e externas do planeta. No que trabalha um geólogo hoje aqui no Brasil? E fora dele também. Basicamente, por ter grande atenção às rochas, as duas principais áreas são intrinsecamente ligadas a elas, que é a mineração. Então, logo que tu pensa no geólogo, tu pensa em mineração. Por quê? Porque por conhecer melhor e mais a fundo a mineralogia e a petrografia dessas rochas, ele tem maior facilidade de entender qual a origem de certos minerais que são de utilidade para a sociedade, são vistos como economicamente interessantes. E a mesma coisa com o petróleo. Conhecendo a história geológica das rochas, a gente consegue delimitar melhor onde tem maior ou menor chance de existir petróleo. Então você não vai levar seu equipamento gigantesco de bilhões de dólares para perfurar uma área na cega, sem saber o que tu vai encontrar. Não, tu vai lá com base em ciência, com base em dados geológicos, com base na história natural daquelas rochas da região e com base em ensaios indiretos que não precisam perfurar, que é o campo de trabalho da geofísica, por exemplo. Então é com base nisso que você vai delimitar. Ali pode ter um tal mineral, ali pode ter petróleo. É com base na história evolutiva, na história natural do planeta.
Então, por isso, conhecer tão bem a história natural de um planeta, saber mapeá-la, saber onde pesquisar esse material, saber como investigar os diferentes tipos de solo e rocha é fundamental, e é isso que compõe a maior parte do treinamento de um geólogo durante a sua faculdade, durante o seu curso, né? Mas o trabalho do geólogo não se resume a isso. O trabalho do geólogo também está ligado com outros tipos de investigação do substrato, do solo e da rocha. Um deles, por exemplo, é a água subterrânea. Todo mundo bebe água, né? Não é inevitável. A água é o bem mais precioso e talvez mais estratégico que qualquer pessoa possa imaginar aqui no planeta Terra. Então, é impossível a gente pensar no futuro sem pensar na água. E todo o principal profissional responsável por extrair água subterrânea dos aquíferos, como vocês devem já ter ouvido falar, aquífero Guarani, aquífero e outros, é através da geologia, conhecendo as rochas, conhecendo a organização dessas rochas, que a gente vai delimitar. Aqui tem uma maior chance de ter água do que aqui. Aqui que eu vou fazer a perfuração do furo e analisar a qualidade da água, e não ali. Isso é um campo da hidrogeologia, um campo de atuação muito interessante para os geólogos e que ele basicamente controla sozinho, tá? Outras duas áreas muito importantes e que estão muito interligadas entre si. Geologia de engenharia, atrelada diretamente à geotecnia, que é uma área que intercala principalmente engenheiros civis e geólogos, engenheiros de minas também. O que é a geotecnia? É basicamente a investigação do solo e da rocha de uma região para construir um grande projeto de engenharia, um projeto de infraestrutura, por exemplo. Então, tu vai construir um túnel. Tu vai chegar perfurando o túnel doidamente? Não. E ver o que acontece? Não. Tu tem que estudar, saber qual que é o tipo de rocha, qual que é a resistência daquela rocha, como ela reage ao processo de perfuração e escarificação, por exemplo. Então isso faz parte do trabalho de geólogo. Decifrar a geologia, decifrar a rocha, o solo de uma região, se tem água, se não tem água, se é são resistente ou se é uma rocha friável, e passar esses dados para o engenheiro poder projetar o projeto de infraestrutura dele. Então, que tu vai fazer um viaduto, eu tenho que saber qual que é o tamanho da fundação que eu tenho que botar nesse meu viaduto. Quanto que ele deve estar preparado para os diferentes tipos de solo e rocha. Esse é o trabalho do geólogo de engenharia. E, por fim, os geólogos da área ambiental. Os geólogos da área ambiental estão envolvidos com licenciamento ambiental, com estudos de impacto ambiental. Qualquer corpo interdisciplinar normalmente vai ter um geólogo. Se for um projeto grande, muito provavelmente vai ter um geólogo lá e não tem como muito fugir disso. Os geólogos ficam responsáveis principalmente pela caracterização do meio físico. Ou seja, você vai fazer um inventário de fauna, quais animais tem lá, um inventário de flora, quais tipos de espécies de vegetais tem naquela floresta, legal, mas há árvores, como a vida, como as cidades, como tudo, não estão levitando dentro do planeta Terra. Eles estão sobre um tipo de solo e um tipo de rocha. Então, por isso, a caracterização do meio físico é fundamental e esse é um trabalho recorrentemente de geógrafos e geólogos, tá? Então, não são só áreas relacionadas com mineração e com petróleo. O geólogo tem atuação em diferentes áreas também. Então, e como é o mercado de trabalho, de certa forma, disso? O mercado de trabalho de geologia, ele responde a um pouco a ciclos. Então é comum a gente ver momentos em que há uma grande demanda de profissionais de geologia no mercado, principalmente devido a ciclos positivos do preço do petróleo, a ciclos positivos nos preços das commodities como ferro, como alumínio, como etc., bens minerais. Então, quando no mercado os preços desses bens minerais estão valorizados, há uma grande demanda por geólogos e exploração de novas áreas, descoberta de novas áreas. Quem descobre? Normalmente geólogos e outros profissionais próximos ali. Então, esse é um ponto específico que acaba empregando a maior parte dos geólogos, mas não é o único. Há outras opções, há outras oportunidades nessas outras áreas que eu havia comentado. A hidrogeologia com água, a geologia de engenharia e a geologia ambiental, estudos ambientais como um todo. Como que funciona? O mercado, como eu disse, mineração e petróleo são um pouco suscetíveis, são bem suscetíveis a variações dos preços das commodities, né? Então, se o preço do petróleo está bom, a tendência é procurar mais e explorar mais petróleo. Se o preço está ruim, a tendência é segurar um pouco e, com isso, as ofertas aumentam e diminuem. Já nas áreas ambientais, geologia de engenharia e de água, os ciclos existem, mas são um pouco mais suaves, porque a água é uma necessidade constante,
os poços são usados tanto para abastecimento público das cidades quanto para uma irrigação de uma fazenda, por exemplo. E as obras de engenharia também são constantes, mas também existem ciclos. A gente tem ciclos em que as obras de infraestrutura são mais comuns, há um investimento em grandes obras de infraestrutura no Brasil, por exemplo. Então, a gente vai ter uma contratação maior de geólogos de engenharia para suprir essa necessidade. A mesma coisa para a água. Teve uma crise hídrica numa determinada cidade. O investimento em pesquisa e busca de novas fontes de água vai ser maior e, com isso, mais geólogos vão ser empregados. E o ambiental não foge disso, porque os estudos ambientais antecedem a implementação de grandes negócios e de pequenos negócios. Então, quando o mercado vai bem, abrem mais negócios, tem-se o estímulo para novos negócios acontecerem e, com isso, os estudos de licenciamento, de impacto e assim por diante. Então, é importante notar com tudo isso que o geólogo não vive numa bolha, ele não fica lá com as rochas dele, não fica lá, nossa, que rocha bonita, que rocha legal, serve para isso e vai embora, ele só faz isso, identificar a rocha. Não, o trabalho do geólogo é um trabalho interdisciplinar e essa é a grande mudança de mentalidade que os geólogos têm que ter hoje no século XXI. É indispensável pensar de uma forma interdisciplinar. Por quê? Porque o geólogo vai estar em constante diálogo com profissionais de outras áreas. Se ele vai trabalhar numa área offshore, em mar aberto, com petróleo, ele vai ter que estar conversando com geofísicos, vai estar conversando com oceanógrafos, em constante comunhão de ideias. Se ele trabalha na área ambiental, pior ainda, a interdisciplinaridade é 100% uma constante. Porque você vai atuar junto com biólogos, junto com geógrafos, junto com pessoas especialistas em hidrografia, junto com climatologistas, meteorologistas, tudo está interligado. A vida no mundo é sistêmica, a análise dos processos é sistêmica. A gente vive na conjunção e na mistura de vários sistemas. Então não tem mais como pensar na geologia como uma ciência fechada, controlada, uma bolha. Ela tem que sim dialogar. E esses profissionais que articulam melhor com a interdisciplinaridade são profissionais que vão sempre conseguir se contorcer e flexibilizar melhor também no mercado de trabalho. Então, aí fica uma coisa também importante para a gente pensar, tá? A flexibilização, a interdisciplinaridade como uma constante também para se adaptar aos diferentes momentos do mercado. Então, basicamente é isso, geologia, ciência que estuda a Terra, sempre em comunhão com as outras ciências da Terra, as outras geociências que compõem essa tentativa de compreensão da natureza através da nossa percepção humana. Então espero que tenha ajudado, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, vou tentar responder, e à medida que forem surgindo ideias e discussões mais interessantes, a gente faz um novo vídeo ou até uma live aí para conversar sobre isso, tá bom? Espero que gostem, contem comigo e vamos conversando. Visitem também o terra001.org, lá tem textos interessantes, textos técnicos de ciência aplicado ao nosso cotidiano e espero que sejam bastante úteis para vocês. Tchau, tchau e até mais.